você despertasse? Os efeitos colaterais da minha primeira aula em Holoplex estenderam-se por várias semanas. O que mais me espantou foi a sincronicidade entre a visão apresentada por Mestre Po sobre a condição humana contemporânea e o processo de transformação espiritual pelo qual eu mesmo estava passando. A identificação foi total. Me sentia o próprio iceberg sonâmbulo querendo acordar do holodrama humano. Quando analisei o que havia escrito após a experiência daquela noite, um fato curioso, mas preocupante, me chamou a atenção. O texto, que praticamente havia sido vomitado, era uma perfeita obra de ficção esquizofrênica. As informações estavam caoticamente desorganizadas e o conteúdo não fazia muito sentido para mim. Se quisesse algum dia compreendê-lo, teria que organizá-lo e editá-lo completamente. Ao questionar Ian sobre isso, ele me explicou que isso acontecia porque Mestre Po comunicava-se numa linguagem hiperdimensional, isso é, ele expressava-se simultaneamente em múltiplas frequências vibratórias. Como seus alunos estavam nos mais variados estágios de desenvolvimento e manifestavam-se nos mais diferentes estados de consciência, alguns projetados como eu, outros em processo de revisão após uma vida terrena e a maioria em preparação para uma futura vida na Terra, ele abusava dos recursos hiperlinguísticos, principalmente de holoformas, fractais e neologismos, e também das metáforas tecnológicas que estavam sincronizadas com o nosso momento cultural no planeta, para que então todo o espectro de consciências conseguisse se sintonizar com a essência de suas mensagens. E todos compreendiam, mas cada um de uma forma diferente e única. Ian então me disse: Mestre Po equaliza a vibração da comunicação para ressoar em todos os chakras ao mesmo tempo. Isso é o que chamamos de hiperlinguagem. Para compreendê-la, você precisa ativar a percepção sutil, que nós chamamos de hipercepção, e assim sintonizar seus radares hipersensoriais. Uma visão linear, raquítica, racional apenas, não poderá alcançar a visão total, que chamamos de holovisão. Portanto, sincronize os chakras e abra o seu terceiro olho para compreender o que é ser hiperdimensional, pois é assim que somos, é assim que nos comunicamos, é assim que nos manifestamos. A realidade é hiper. Nós somos hiper. O canal para expandir a consciência é ser hiper e não hype, cutucou ele. Mas cada pessoa tem uma visão. Como é possível sincronizar tudo isso ao mesmo tempo? Perguntei. É aí que mora a maestria dos mestres, respondeu. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, Ian? Veja, imagine que o centro de gravidade da consciência de cada ser humano está ancorado num dos 9 chakras, de acordo com seu estágio evolutivo e propósito existencial. Alguns estão ancorados no primeiro chakra, outros no segundo, outros no terceiro e assim sucessivamente. Se a consciência de uma pessoa está ancorada, por exemplo, no primeiro chakra, então ela vê, sente, pensa e percebe o mundo a partir da perspectiva do primeiro chakra, ou seja, sua visão de mundo será colorida pela lente vermelha, que é a cor de referência que usamos para classificar esse chakra. E a sua vida no planeta Terra será moldada principalmente pela satisfação das necessidades básicas relativas à sobrevivência alimentar e material. É muito comum pessoas nessa etapa terem vidas no campo, como agricultores, e viverem em pequenos vilarejos pobres e afastados, onde a vida ainda é simples. O contato com a natureza e com a Mãe Forte e o senso de comunidade estão muito presentes nesse tipo de experiência. Mas se o centro de gravidade consciencial de uma pessoa estiver ancorado, por exemplo, no 5º chakra,
Então, a sua percepção, seu pensamento, sentimento, seu sistema de crenças e a sua visão de mundo serão tingidos pela lente azul turquesa. Ela provavelmente terá uma vida urbana, tecnológica, com um bom grau educacional e poderá se dedicar a difundir em larga escala temas que ajudem a evolução global da humanidade. É bem provável que essa consciência já tenha passado por diversas vidas na Terra, acumulando experiência espiritual e superando as etapas evolutivas para poder viver uma vida com alta capacidade de realização em vários níveis da existência. Há muitos designers, comunicadores, programadores, empreendedores, curadores e educadores nesse estágio evolutivo e com essa visão de mundo vivendo na Terra nessa fase. Mas tudo isso que estou lhe dizendo, Fábio, é uma generalização simplista e apenas para efeitos didáticos sobre o processo como um todo, pois existe uma infinidade de variáveis nesse processo e, obviamente, nem todos os designers estão ancorados no quinto chakra. Ian, em que estágio eu estou? Tentei pegá-lo distraído. Fábio, você está no estágio que já pode descobrir sozinho. Ele riu impaciente. Ok, pode continuar. Então vamos lá. Continuando, disse Ian. Os mestres, por serem seres que já se sintetizaram totalmente, isso é, por já terem integrado energeticamente todos os fragmentos da sua consciência integral, são comunicadores de espectro total. Ou seja, eles conseguem se comunicar com todos ao mesmo tempo, transmitindo frequências equalizadas de acordo com o estágio evolutivo e o estado de consciência de cada um. Então, aquele que está ancorado no primeiro chakra vai receber a mensagem colorida de vermelho. Quem está no segundo vai recebê-la embalada de laranja, e assim vai. A mesma mensagem pode ser recebida em até 13 frequências vibratórias diferentes. Ian, por que 13? Não são 9 os chakras principais? Sim, são 9 chakras, mas existem ainda as 3 dimensões do eu, o que dá 12. 9 mais 3, 12. E temos ainda a 13ª dimensão, que empacota e integra tudo. Acho que ainda não entendi direito, Ian. Mas agora me surgiu uma outra curiosidade, até mais urgente. Qual é, Fábio? É sobre a humanidade, Ian. É possível calcular uma média evolutiva da humanidade como um todo? Claro, é possível calcular com uma precisão bastante significativa. Existem especialistas em holoplex, como designers de evolução, analistas kármicos, fluxonomistas, planejadores de vida e matemáticos conscienciais, que calculam essas médias individuais, coletivas e globais e produzem algoritmos hiperdimensionais que permitem visualizar as probabilidades estatísticas e assim vislumbrar as tendências, as ondas e os fluxos evolutivos prováveis de cada holocampo, seja uma pessoa, um planeta, um sistema solar, uma galáxia ou todo o universo. Tudo isso é muito bem calculado, com as devidas margens de erro, que eles chamam de variações criativas potenciais. Com essas informações, os arquitetos evolutivos conseguem planejar a frequência vibratória média de um planeta e, assim, programar os vetores evolucionários, que são as possíveis linhas por onde o fluxo da evolução pode acontecer e que estão diretamente interligados à média global do grau de energia e consciência do somatório dos habitantes naquele determinado espaço-tempo. Isso tudo é feito por meio da codificação da holomatriz genética de cada indivíduo e de cada grupo de consciências que compõem aquele todo. A evolução da Terra está energeticamente codificada nos hologenes, os genes holográficos das almas dos seres humanos encarnados. Como assim, Ian? Agora eu me perdi. Mas o que são hologenes? Hologenes são os genes da alma, ou da nossa essência, se você preferir. Enquanto os genes biológicos configuram o DNA humano e codificam a célula, e portanto o corpo físico, os hologenes configuram o HDNA e codificam a holomatriz, que é a matriz holográfica da holoconsciência,
a consciência humana integral, que é composta por um complexo de 9 corpos. 9 corpos, Ian? Exato, Fábio. A holoconsciência é um holoplex, um complexo holográfico que se manifesta simultaneamente por meio de 9 corpos. E quais são esses corpos, Ian? Bom, os corpos são o físico, energético, emocional, mental, causal, espacial, luminal, sonoro e essencial. Cada qual se relaciona com um chakra, com uma dimensão da consciência e com o estágio de desenvolvimento em que a pessoa está. Uau! Mal consigo cuidar do meu corpo físico, o que dizer dos outros 8 corpos? Bom, se você cuidar das suas emoções, estará cuidando do seu corpo emocional. Se você cuidar dos seus pensamentos, estará cuidando do seu corpo mental. Se ancorar suas decisões a partir do coração, estará dando voz ao corpo causal. Viva alinhado com a sua essência e seu corpo sutis automaticamente estarão brilhando. Mas como os hologenes atuam sobre nós, Ian? Bom, tudo isso é matéria muito avançada, Fábio, e receio que você ainda não esteja pronto para absorver esses conhecimentos em sua totalidade. Mas o que eu poderia adiantar agora é que os hologenes contêm a sua programação existencial integral. Os hologenes atuam sobre os genes biológicos e sobre os memes, que são os genes socioculturais, as influências epigenéticas que você receberá ao longo da vida, vindo diretamente do meio ambiente no qual estiver inserido, ou seja, da família, amigos, escola, da igreja, da sociedade como um todo. Ou seja, tudo que você é, e foi, e será, e tudo que já viveu, está vivendo e ainda viverá, está codificado nos hologenes, que são vivos, estão em constante atualização. É por meio desses códigos holográficos que os arquitetos evolutivos projetam a evolução da sociedade humana como um todo. Quando um ajuste no fluxo evolutivo global é necessário, eles convocam consciências que possuem uma determinada qualidade vibracional para instalar os neologs. Neologs? O que é isso, Ian? Neologs são os novos algoritmos energéticos conscienciais, os novos padrões evolutivos holograficamente codificados na aura de cada uma dessas consciências encarnadas na Terra. Antigamente, eles eram programados na aura dos grandes mestres, santos e sábios, mas na atual fase evolutiva do planeta Terra, os neologs estão encriptados na aura de dezenas, centenas de milhares de pessoas que atuam em rede e das mais diferentes formas para elevar a vibração do planeta e sustentar o processo de transição global. Quer dizer que tudo que estamos vivendo na Terra, Ian, foi programado? Dentro de certos parâmetros, sim. A Terra vive um momento extraordinário e está passando por uma holotransição, uma transição total, deixando de ser um hospital para ser uma universidade. Por esse motivo, uma grande quantidade de consciências, ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento, está sendo enviada para a Terra, que é um dos melhores planetas no momento para se aprender a evoluir. É por isso que estamos vivendo essa crise toda? De certa forma, sim. O índice de entropia é também algo energeticamente calculado. Mais diversidade, mais cal, mais polarizações, mais criatividade, mais possibilidades de aprendizado e mais evolução. Uma vida na Terra nesses tempos de agora equivale a muitas vidas em outros tempos. É um privilégio estar na Terra nessa fase de transição. Você deve agradecer sempre por esta oportunidade. Ian, é possível dizer que o centro de gravidade da consciência total dos seres humanos que estão habitando a Terra nesse momento está ancorado em algum chakra específico? Ótima pergunta, Fábio. Em cada etapa evolutiva há um determinado mix de consciências coabitando o planeta. Neste mix, há consciências com diferentes níveis de desenvolvimento em cada um dos múltiplos campos de conhecimento que compõem a totalidade da experiência humana, como os campos artístico, ético, cognitivo, emocional, relacional e etc. Esse mix de consciências gera uma média global
que identifica o grau energético consciencial de evolução desse grupo determinado nessa etapa específica. No atual estágio evolutivo da humanidade, a maior incidência quantitativa de consciências está ancorada nos chakras inferiores, isso é, há muito mais gente vibrando a partir do primeiro, do segundo e do terceiro chakras do que nos chakras superiores. Como disse anteriormente, isso acontece para que o sistema como um todo possa ter um grau de diversidade que favoreça o aprendizado e a evolução. Mas o cálculo da média evolutiva da consciência coletiva humana global é feito de forma ponderada, pois uma consciência iluminada vivendo na Terra equilibra energeticamente a inconsciência de multidões. Neste determinado capítulo da história, a humanidade trabalha para saltar do estágio evolutivo que equivale ao terceiro chakra para o estágio evolutivo que equivale à vibração do quarto chakra. Ou seja, a média ponderada do grau de energia e consciência da humanidade como um todo está saltando de uma visão egocêntrica, materialística, individualista, competitiva, patriarcal e hierárquica para uma visão ecocêntrica, holossistêmica, feminina e integral, onde compartilhar, colaborar, cooperar, cocriar e confiar serão os novos códigos socioculturais e comportamentais. É a transição de uma visão e de uma cultura de terceiro chakra, focados no poder, no controle, no ego e na guerra, para uma visão e uma cultura de quarto chakra, focadas na compaixão, na integração, no respeito à diversidade, na transparência, na fraternidade, na organização coletiva em rede e na conexão com os valores essenciais da consciência, como a liberdade, a integridade, a generosidade, a beleza e a verdade. É o fim de uma era de escassez e o começo de uma era de abundância, mais consciente, mais madura, mais íntegra, livre e muito mais amorosa. É um processo de despertar coletivo, configurada pela instalação de um novo sistema operacional global. E são os neologs instalados principalmente na consciência dos chamados índigos, cristais, arco-íris e neons que estão ativando esse processo. Sistema operacional neon? Me explica melhor. A transformação, ou como você diz, crise, pela qual a Terra está passando agora, não é apenas uma simples atualização de softwares, mas a troca do sistema operacional integral. É uma mudança de fase. Mas quando acontecerá esse processo, Ian? Ele já está acontecendo, Fábio. É um processo que acontece em múltiplas ondas e fluxos de tempo simultâneos. Uma infinidade de nano, micro, pequenos, médios e grandes e mega acontecimentos energéticos e conscienciais estão convergindo para a emergência de uma nova onda, que se caracteriza por uma nova forma de ver, ser e estar no planeta. Um novo mundo, configurado por um novo padrão vibratório e uma nova sociedade, regida por novos valores, estão nascendo. Mas essa nova sociedade e esse novo mundo e seus neologs não são um só. Ao contrário, eles são compostos por infinitos mundos e infinitas sociedades que convivem, se relacionam e interagem em múltiplas dimensões simultâneas, sustentadas pela rede global que hiperconecta tudo e todos. É uma sociedade fractal. Como assim, Ian? Futuramente, Fábio, você vai compreender tudo isso de forma muito mais fácil. Mas por hora, basta saber que o grande desafio da humanidade agora será o de conseguir configurar esse novo sistema operacional, que é um holossistema de gestão que inclui tudo e todos, que acolhe tudo e todos, que integra tudo e todos, que considera todas as questões, todas as necessidades, todas as dimensões da existência humana. Nada ou ninguém poderá ficar de fora. Todos precisarão ter um espaço para se manifestar e ser quem são. Algo como uma holocracia, uma democracia holográfica, verdadeiramente de todos, com todos, para todos, por todos.
Nossa, eu gostaria de compreender melhor esse processo, Ian. Bom, na visão da holossíntese, essa forma holográfica de ver o mundo na qual você está sendo iniciado agora, nós sabemos por experiência que os fluxos de transformação pessoal estão alinhados com os fluxos de transformação coletivos. Ou seja, se você quer compreender como se dá uma mudança coletiva, conforme a que vocês estão passando agora na Terra, estude como ocorre o processo de mudança no nível pessoal. Estude as suas próprias crises, a começar pela passagem da infância para a adolescência, depois para a juventude e depois para a maturidade. Como essas crises acontecem? Quais foram as etapas pelas quais você passou? Quais foram os elementos presentes em cada uma delas? O que disparou cada uma dessas crises? E como você reagiu a ela? Quais foram as emoções, sentimentos e pensamentos presentes? Ao mapear a sua dinâmica psíquica interna desse processo pessoal, você terá os insights que o ajudarão a compreender melhor os padrões que regem o processo de transformação coletiva. A crise de um organismo individual, como uma pessoa, segue padrões semelhantes à crise dos organismos coletivos, como uma família, uma empresa, uma organização social, um país, um planeta, uma galáxia e todo o universo. Há padrões holográficos similares que regem a manifestação indo dos subátomos até o cosmos. Se você se compreender, compreenderá todo o universo. É isso o que tentamos mapear e mostrar através da holossíntese, que o fluxo energético que permeia o processo evolutivo de todo o cosmos é o mesmo fluxo que rege o desenvolvimento de uma pessoa, de uma célula, de um átomo. A síntese está em tudo. Tudo está em síntese.